a vida cotidiana. Eu até falei, a gente até falou mais cedo, tipo, que não é muito uma realidade nossa, né? A gente tem a questão com a violência, mas ela é diferente a guerra também é violenta, mas é diferente esse sentimento. O que você viu, sabe? Como que você descreve esse sentimento dos ucranianos em tentar manter a vida cotidiana? O grande problema, né, nas guerras é que morrem muitos civis. A gente tem visto muitos ataques, tanto dos russos como dos ucranianos, importante mostrar isso, contra alvos civis, contra prédios em Moscou, prédios em Kiev, prédios em Lviv, que mesmo estando longe é muitas vezes acertado. Eles estão determinados a continuar lutando, em sua grande maioria. Eles estão cansados, eles estão frustrados, mas eles não veem também uma saída, Pepe, no curto prazo. Eles não querem entregar os territórios que os russos ocupam. Eles sabem, na verdade, que é difícil retomar aqueles territórios. Estou falando de forma geral, né? As pessoas com quem eu mais falei. Quase todos que eu disse não querem, acham que esse acordo diplomático vai ser ruim para a Ucrânia, que a Ucrânia vai perder, e eles infelizmente estão vendo cada vez mais mortos. Eu tive, você vai lembrar que na semana passada, aconteceu um ataque em Kiev com um míssil que matou 24 pessoas no mesmo prédio. Eu estive lá, no local onde esse míssil atingiu. E você vê as pessoas, muita gente levando flores, os vizinhos, pessoas idosas, crianças. Morreram crianças nesses ataques, então você vê muitos bichos de pelúcia, ursinhos, brinquedos que eram colocados ali em homenagem às pessoas que morreram, as fotos. Você vê uma determinação da comunidade em tentar honrar essas pessoas e não esquecer dessas pessoas. E você vê no fundo dos olhos delas cansaço e um sentimento de, eu não, nem sei, mas que revela a covardia, sabe? Aquela questão de por que os civis estão morrendo? Por que essas crianças de 8, 9, 10 anos morreram num bombardeio completamente sem sentido no subúrbio de Kiev? Então é uma mistura, Pepe, de sentimentos. Agora, quem é que sofre mais na guerra? E aí é parecido com a nossa realidade no Brasil. Os mais pobres, os que vivem em áreas mais suburbanas. Por quê? Porque, em primeiro lugar, são as áreas menos protegidas do ponto de vista de defesa antiaérea. Então, o centro de Kiev é super defendido, tem uma super defesa antiaérea, inclusive mais perto dos prédios do governo. Não é verdade, não é a mesma coisa, não é tão eficiente no subúrbio da cidade, as áreas mais pobres. Quem são os soldados que estão indo lutar lá na linha de frente, tentar segurar a posição por meses, um buraco sendo atacado o tempo inteiro? Aqueles que foram recrutados praticamente à força, que não conseguiram ou não trabalham uma área que seja essencial para o país, não conseguiram subornar alguém, porque infelizmente a corrupção é enorme na Ucrânia e também na Rússia. São os mais pobres que sofrem as consequências da guerra, infelizmente. Eu visitei também centros de recuperação de pessoas que perderam pernas, braços. É tristíssimo. Cemitérios militares. Eu acho que a tristeza é enorme, mas a determinação de uma boa parte deles de conseguir continuar resistindo também é inspiradora, no certo sentido. É uma situação muito complicada, né, Américo? A gente recebeu uma pergunta, eu vou pegar aqui para ler certinho, uma pergunta da Luana Gavaza. Ela pergunta: Américo, essa foi a sua terceira viagem em contexto de guerra. Quais foram as principais diferenças que você observou entre essa guerra e as outras que você cobriu, principalmente em relação à população? Ótima pergunta. Vamos falar especificamente da Ucrânia, porque foram 3 momentos completamente diferentes que eu tive lá. Em primeiro lugar, em 2023, logo no início da guerra, existia ali um entusiasmo, um otimismo, é a palavra, com a situação da Ucrânia.
Por quê? Porque naquele momento era verão, começo do verão de 2023, verão europeu, e os ucranianos iam repelir os principais ataques russos do início da guerra. Aqueles ataques com os tanques russos que quase chegaram a Kiev, eles tiveram batalhas enormes em Rostomel, por exemplo, em Bucha, onde aconteceram, e eu tive nessas cidades também, onde aconteceu aquele massacre logo no início da guerra. E eles acreditavam que eles iriam conseguir fazer uma contraofensiva e expulsar os russos da maior parte dos seus territórios. E eles, naquele momento, tinham muito apoio da OTAN e não tinham nenhuma dúvida, por exemplo, dos Estados Unidos. O Joe Biden era o presidente, estava colocando muito dinheiro, muito apoio, mandando muitas armas. Então era otimismo. Eu tive a oportunidade, naquele momento, de entrevistar o presidente Volodymyr Zelensky. Eu fiz 2 entrevistas com ele. Dessa vez ele não consegui. Mas na primeira vez ele estava muito otimista. Vamos conseguir expulsar os russos, a OTAN está com a gente, a União Europeia está com a gente. Então era um sentimento que passava para o país inteiro. Eles já tinham conseguido colocar, inclusive, sistemas antiaéreos, conseguiu se defender. 2024, eu voltei. Era um sentimento de cansaço. Aquela tentativa de contraofensiva não deu resultado. Eles não conseguiram avançar praticamente nada na linha de frente. Em 2024, o temor latente era do avanço russo. Os russos estavam se preparando para avançar e avançaram. Conseguiram conquistar alguns quilômetros. Naquele momento era cansaço. O próprio presidente Volodymyr Zelensky, na entrevista que eu fiz com ele, nessa ocasião, 2024, me parecia cansado. Parecia abatido, quase, embora se mostrasse determinado. Mas ele visivelmente estava mais cansado do que no início. E agora eu vejo um ultranacionalismo na Ucrânia. Eles aprovaram leis para acabar com o que eles chamam de passado colonial e comunista da Ucrânia, e eles estão tentando ser cada vez mais dependentes, inclusive da OTAN, porque eles sabem do risco que o presidente Donald Trump, por exemplo, representa. Então tem uma determinação muito grande e um patriotismo que me parece, um nacionalismo que parece mais forte do que nos últimos anos, e essa negação a negociar. Eles querem continuar lutando, porque eles acham que negociar neste momento seria bom, porque acabaria com a guerra, mas representaria uma derrota, porque eles iriam perder 20% do território. É engraçado essa questão da... Engraçado não, né? Triste, né? Mas interessante essa questão ucraniana, do sentimento ucraniano. Eu queria... A gente estava conversando isso ontem, quando a gente estava fazendo a pauta dessa live, e sempre me chamou a atenção o fato da Ucrânia ser um país jovem, mas de uma civilização que existe há muito tempo. A Ucrânia, a Rus de Kiev, que... o pessoal chama que era um estado medieval que gerou a Rússia que a gente conhece hoje. Ela existe desde o século IX, se não me engano. Então, a Ucrânia já existe há algum tempo. E também, como deve ser difícil para a população ver, porque existe uma identidade ucraniana, você até mesmo falou desse fortalecimento do nacionalismo, e também, ao mesmo tempo, há uma ameaça vinda da Rússia de não existência mais desse país, porque numa eventual anexação, vários analistas dizem isso, inclusive, numa eventual anexação da Ucrânia, pela Rússia, a Rússia meio que vai dominar a Ucrânia e a Ucrânia vai acabar voltando a ser o que era na época da União Soviética. Qual que é o sentimento que o ucraniano tem pela Rússia hoje, em especial pelo Putin? Que você destacaria? Putin é odiado na Ucrânia. Pouca gente vai se dispor a defender o Putin ou dizer que ele tem algum tipo de razão ou algum tipo de justificativa para o que ele está fazendo. E pode existir, e existe, um sentimento de nostalgia dos mais velhos, especialmente com relação de parte dos mais velhos, com relação à União Soviética, porque era um sistema seguro para as pessoas, do ponto de vista
de ter trabalho, da economia, da aposentadoria, etc. e tal. Também era um sistema muito congelado que não permitia nenhuma ascensão ou mudança das pessoas. Mas existe, especialmente entre a população mais antiga, mais velha, aposentada em dificuldades econômicas, existe muito esse sentimentalismo com relação à União Soviética. Agora, o nacionalismo está crescendo muito. E você tem que admirar os ucranianos e outros povos também do leste europeu. A vizinhança ali não é fácil, né? Vamos combinar, né, Pepe? A Ucrânia já foi dominada pela União Soviética, parte da Ucrânia era do Império Austro-Húngaro. Antes disso, nós tivemos o Principado da Polônia e Lituânia, que também dominava uma boa parte da Ucrânia. Eles sempre foram um outro povo, sempre falaram a sua língua, sempre foram diferentes dos russos, dos poloneses, dos lituanos, dos austríacos, dos húngaros, mas eles foram muitas vezes subjugados, como outros povos naquela região também. Os poloneses também, em muitas ocasiões, em 800 anos da história recente, foram subjugados por outros povos, muitas vezes, invadidos pela Alemanha, invadidos pela União Soviética, enfim. A mesma coisa com a Ucrânia. E depois, na época da Segunda Guerra Mundial, você teve muitos movimentos nacionalistas, alguns de ultradireita, alguns de simpatia ao nazismo e ao fascismo, que o Putin usa como propaganda para dizer que o regime ou o governo da Ucrânia hoje também teria simpatias nazistas. Ele fala em desnazificação da Ucrânia, o que é uma propaganda. Não dá para você comparar o Zelensky com aqueles grupos que eram próximos do nazismo durante a Segunda Guerra. Eles tentavam lutar por uma Ucrânia independente, tinha vários grupos. A vizinhança ali é complicadíssima. Então, neste momento, eles temem muito a Rússia, porque eles acham que a Rússia quer, de fato, dominar e acabar com a Ucrânia como uma nação. Esse sentimento, inclusive, é dividido por outros países, especialmente aqueles que faziam parte da União Soviética, os países bálticos. Estônia, Letônia e Lituânia, por exemplo, que hoje fazem parte da OTAN, fazem parte da União Europeia, mas estão assustadíssimos com as possibilidades aí das aventuras militares do Putin. Então a gente tem um ressurgimento do nacionalismo ucraniano. Eu tenho grandes problemas, em geral, com o nacionalismo exacerbado, especialmente na Europa, porque a gente já viu aonde isso levou